Mas, gente, são garotos que já estão ali esperando a oportunidade, sabendo há um bom tempo que jogariam, provavelmente teriam essa oportunidade de atuar nesses jogos de começo de temporada. Então tem que entrar muito concentrado. Aí perde a bola no começo do jogo, fica pedindo faltinha, que não houve. Que não houve, o jogo segue. Gol do Bangu. Depois tenta fazer uma jogada de efeito, perde a bola, gol do Bangu. Cara, não pode cometer esses erros. Né? Não pode. Assim, time muito frágil ofensivamente, com dificuldade de criação. O Alacian, que talvez tenha feito seu último jogo pelo Flamengo, até que lutou bastante, tentou, no primeiro tempo finalizou mais, depois veio jogar um pouco mais fora da área. Aliás, o Alacian, vários colegas dando a informação, inclusive aí, né, que estaria vendido, né? Pelo jeito, falta apenas formalizar o negócio. Uns falam em 10 milhões, outros falam em 12 milhões de euros, 70%. Bem, se forem 10 milhões de euros, 70%, significa que os 100% seriam uns 14.200, por aí. É uma boa venda. É uma boa venda, um jogador que não decolou ainda, é muito novo, pode decolar, mas é um dinheiro considerável para um atleta que, assim, perdeu o terreno e tem toda a pinta de que não vai ter tanta oportunidade assim daqui para frente, não. Então, acho que é uma boa venda se for por esse valor aí de 10 a 12 milhões de euros, 70% Alacian. Acho que não deve ter tanta chance daqui para frente. O Flamengo buscando aí outras alternativas. Como eu falei há pouco, é muito difícil hoje se encaixar nesse time do Flamengo. Não é fácil, não é fácil. O garotado tem que correr muito atrás. Não é, sabe, difícil conseguir penetrar nesse núcleo duro aí. Sobre a questão do Lucas Paquetá, tá? Informações importantes trazidas pelo companheiro Rodrigo Matos do UOL sobre Lucas Paquetá. Uma informação que eu trouxe hoje, inclusive, ontem, na verdade, hoje também no meu blog, ontem no canal, é uma informação trazida primeiro pelo site The Athletic, né? Pelo Roshan Thomas, que é o setorista do The Athletic no West Ham United, uma informação que é relevante no contexto, que é o seguinte: se o time for rebaixado, o West Ham está na zona de rebaixamento a 7 pontos do último time fora da zona, que é o Nottingham Forest. Está bem, bem complicada a situação. Faltam muitos jogos, mas a situação não é nada boa para o West Ham United, que tem jogos difíceis pela frente. Essa equipe, se for rebaixada, os jogadores perderão 50% do salário. É uma cláusula padrão que o clube londrino adota nos contratos dos seus atletas. Cai pela metade do salário, inclusive do Paquetá. E eu confirmei isso, essa informação depois, porque de repente o Paquetá podia ter um contrato diferente, o Paquetá, o Castelhanos, o Bowen, sei lá, alguns jogadores, mas não. Todo mundo tem esse contrato padrão, cai pela metade do salário. Aliás, essa é uma das razões pelas quais o Paquetá pode ser interessante para o Brasil, porque o Flamengo pagando menos do que paga um clube da Premier League, até pela questão do câmbio, é livre que é o real, caindo pela metade, o salário dele no Flamengo, no mínimo, vai ser muito próximo ou maior do que ele ganharia lá, né? Tudo indica. Então, o rebaixamento está muito próximo. Ele quer voltar ao Brasil, ele quer voltar ao Brasil. Falaremos já, vou mostrar aqui a coluna do Rodrigo Matos, sempre fazendo um ótimo trabalho. Aliás, o Rodrigo Matos é repórter, que apura notícia e traz notícia, não é especulador, não é como esses caras que ficam aí chutando um monte de coisa. Cobrir o mercado não é o problema. Todos nós temos que estar atentos às notícias do mercado, faz parte do jornalismo esportivo, mas esse negócio do ano inteiro falando em contratação, especulando 500 nomes, pelo amor de Deus, não dá, né? Falta muita seriedade, infelizmente. Mas tem gente séria trabalhando, o Rodrigo é um deles, que faz um ótimo trabalho também, atento às questões de contratações no mercado da bola, nesse período de janela aberta. A janela na Inglaterra fecha no dia 2 de fevereiro e no Brasil no dia 3 de março. Ou seja, os times ingleses, só podem contratar até o dia 2, mas podem vender depois do dia 2 de fevereiro para times, por exemplo, do Brasil, que tem a janela aberta até 3 de março. Então, essa é uma situação também relevante. No último vídeo, inclusive, aqui no canal, eu mostrei os próximos jogos do West Ham e levantei uma possibilidade, que é algo que as pessoas que estão trabalhando na tentativa de convencer o time londrino a vender o jogador para o Flamengo, inclusive, já analisaram a questão. A sequência de jogos do West Ham é muito pesada, então se eles perderem muitos pontos, e os times que estão à frente, logo à frente, que são o Forest e o Leeds United, abrirem vantagem de 7 para 12, 13, 15 pontos, eles podem chegar, por exemplo, no começo de março, nos últimos dias da janela brasileira de contratações, percebendo que o rebaixamento é inevitável, ou quase isso, e talvez isso até torne viável uma negociação do Paquetá agora. Mas o mais factível ainda é para o meio do ano. Mas o West Ham, aos poucos, está sendo dobrado, porque percebe que o jogador não quer ficar, a situação vai ficando um pouco embaraçosa, é uma tentativa de, pelo menos, levantar uma grana, né? Porque aquela grana que poderiam ter levantado na venda para o
o Manchester City, isso não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer. Era uma possibilidade grande, mas teve aquela questão da acusação de envolvimento em apostas e tudo mais, e isso brecou a negociação com o City, passou a oportunidade para Paquetá, que acabou não indo para o time do Pepe Guardiola. O pessoal reclamando muito aqui da atuação dos garotos, tá? O Milton Araújo, também aqui o Renato, o Márcio Duarte falando aqui sobre a chegada do Paquetá possível, se o Flamengo pode se desfazer de um dos seus jogadores que eu estou pelo lado direito. O Paquetá ele pode jogar ali pela direita, no lugar está jogando Carrascal, jogou Gerson, jogou Everton Ribeiro, um ponta armador, né, por ali, um armador que joga pelo lado direito. Pode jogar também por dentro, pode jogar na função da Arrascaeta, pode jogar como segundo volante ao lado do Pulgar, ou do Jorginho, ou do Everton Araújo, ou do Alan, ou do De La Cruz, sei lá. Ele pode jogar em várias funções. Mas eu acho que se ele chegar, ele vai barrar o Carrascal. No primeiro momento, que eu imagino, todo mundo disponível, se for jogar, ele entra, sai o Carrascal. É o que eu imagino. Ele é mais jogador que o Carrascal, né? O Marcos Aurélio também desanimado. O Hugo 966 falando aqui, um garoto frágil com excelentes fundamentos, pega a camisa do Bangu e desempenha. Porém, se vestir a camisa do Flamengo, a chance de não ir bem aumenta. Pode haver uma questão geracional envolvida? Não sei dizer, cara. Não teria condição de falar sobre isso. O Orlando Lima, cobrando que maturidade dos jogadores. Ricardo Machado, achando que o técnico não está convencendo, não está satisfeito com o Bruno Pivetti. O Jacques pedindo calma pessoal. Eu acho que tem que ter calma de fato, mas ao mesmo tempo também não significa que os jogadores não possam ser criticados se eles não vão bem, especialmente os erros que foram cometidos, né? O Márcio Barbosa, por isso ninguém joga no profissional. Pois é, eles não estão aproveitando chances para mostrar algo para o Felipe Luiz pensar, poxa, tem que aproveitar esses caras aqui. Até agora, não. Aí o Anarco dizendo que esse sub-20 ganharia do Inter do Santos de 2025. Não ganharia. Não ganharia. Eu acho que não ganharia de ninguém. E no Volta Redonda, certamente teve mudanças no elenco e tal, mas é um time que estava na Série B no ano passado. Dos pequenos do Rio foi o que chegou numa divisão mais alta. Chegou à segunda divisão. Caiu para C novamente, mas estava há pouco tempo, há poucas semanas, na Série B, no final do ano passado. Vai jogar sábado em Volta Redonda contra o Flamengo. O Flamengo com esse time aí. Aí o César Cardoso falando que o Flamengo oferece verdadeiras fortunas pelo Carlos Jorge, pelo Lucas Paquetá, que ele acha que eles não valem tanto. Na Copa Africana de Nações surgiram muitos bons jogadores. Aí ele quer que garimpe lá. O César, os melhores jogadores da Copa Africana já atuam na Europa, cara. Vai lá pesquisar os caras, os principais jogadores, onde que eles jogam. Jogou na Europa. Para você pescar jogadores na África, você tem que buscar jogadores jovens, buscar de outra forma, ou jogadores de uma segunda ou terceira prateleira, os melhores. O Salah joga onde? O Salah joga a Copa Africana, por exemplo. O Hakimi joga onde? O Pedroque falando aqui, que tem pessoal criticando jogadores demais e tal. Acho que sim, a crítica tem que ser moderada. Eu estou aqui criticando, a atuação não foi boa. Eles não aproveitaram, eu não posso ficar aqui elogiando, passando o pano. Mas são garotos, eles podem se recuperar no próximo jogo, ou apresentar qualidades, um ou outro jogador, e jogando no profissional, que é outra situação, jogando do lado dos feras, ter um desempenho melhor. É uma análise muito pontual. A atuação não foi boa. Isso tem que ser dito. A atuação não foi boa, não foi boa. Não tem como ficar tapando só com a peneira, a gente não está aqui para isso. Muito bem.